porque é essencial, gente. Porque vai garantir a sustentabilidade da ONG, vai garantir o crescimento, vai garantir um impacto contínuo. Como eu disse, se eu tenho uma pessoa que está doando todo mês para mim R$20, R$30, eu sei que eu tenho doação dessa pessoa. Como eu disse, fiz a conta aqui, pô, R$30 por mês. R$30 por mês, no final do ano, são 360. 360 é muito mais do que R$200 pontual. É muito mais do que R$300 pontual. Eu sei que todo mês eu tenho aqueles R$30 que não vai faltar. Então, você tem que parar e começar a pensar sobre isso. E pensar que as pessoas investem numa causa. Mas quando elas investem numa causa, elas se conectam com pessoas. Então, por isso que eu falo muito para vocês sobre os doadores banquinhos. Os doadores banquinhos, eles fazem o quê? Eles se conectam com você. Porque eles são normalmente o quê? Seu amigo, um dos seus parentes, um dos parentes do seu esposo. Então, ele está conectado com você, que é uma pessoa de referência para ele. Então, o doador, ele pode simpatizar com uma causa, mas ele realmente doa quando ele sente conexão com a pessoa que está por trás desta ONG. Então, por isso que eu falo, a maioria das vezes, quando você pede recurso e você tem os seus doadores banquinhos, é porque tem alguém que está conectado com esse doador banquinho, que muitas das vezes é você, ou alguém que conhece você e faz com que o teu projeto seja positivo ou que mostre credibilidade, e por isso que essa pessoa doa para o teu projeto social. Então, como eu disse, relacionamento, gente. Conexão de pessoas. Como eu disse, pessoas ajudam causa, ajuda, mas elas se conectam com pessoas. Eu acredito naquele indivíduo. Por isso que eu falo muito para vocês sobre a questão de sempre estar o quê? Colocando o seu rostinho nas redes, para que as pessoas entendam quem é você. Você é uma pessoa. Entendeu a ideia? Não é uma máquina, não é alguém sem nome, é um indivíduo que está se conectando com outro indivíduo. Tá? Outro ponto que a gente tem que pensar aqui é que os doadores recorrentes, eles garantem a visibilidade financeira da ONG. Opa, Débora, como assim? Gente, eles garantem que a gente tenha recursos todos os meses. Se eu tenho certeza que pela média, tá? Pela média, que eu fiz um cálculo aqui, pessoas me doando mensalmente, tá? Uma média foi que eu recebo por mês 3.800. 3.800. Todo mês eu recebo 3.800. Claro que eu posso receber mais, posso receber 4.100, 4.200, mas não cai para menos de 3.800, porque a gente já fez um cálculo aqui. Porque, claro, tem gente que doa esse mês, tem gente que não doa no outro mês, tem gente que doa esporadicamente, tem gente que doa de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, tem gente que realmente doa todo mês, mas esquece, aí a gente tem que ligar para informar que não fez o pagamento, não fez a contribuição deste mês, esse tipo de coisa. Então, a gente vendo esse povo todo assim, fazendo as contas, a gente já viu que 3.800 é certo entrar no projeto. O certo era entrar aí pelo menos uns 4.500. Mas a gente viu, fazendo os cálculos, que 3.800 é certo da gente receber. Tá? E aí vem a questão, quando eu vejo que eu posso receber 3.800, eu já tenho noção do que eu posso prever. Esses 3.800 que vão entrar, eu vou pagar o aluguel e vou pagar a luz. Porque eu sei que eu tenho dinheiro para pagar aluguel, a luz e a água. Então, 3.800 já banca tudo isso aqui. Agora eu tenho que arranjar estratégias para conseguir os demais recursos para pagar mão de obra, para ver a alimentação, para ver a questão do telefone, para resolver um problema que acontece de urgência no projeto e assim por diante. Então, você tem que entender isso, que doadores recorrentes garante a previsibilidade financeira. Eles vão meio que ditar o que você pode e não pode fazer, porque você vai ter praticamente certeza de quanto você vai ter mensalmente na sua ONG. Terceiro ponto aqui, como eu disse, em relação a investir tempo, né, nessa construção de relacionamento, é a questão de empresas que preferem patrocinar ONGs que demonstram profissionalismo e comprometimento a longo prazo. Opa, Débora, como assim? Como eu disse para você, você precisa investir tempo. Investir tempo para você se conhecer, para você entender o que você faz. E, claro, ter uma comunicação viável para que as pessoas entendam o que você está fazendo. Então, quando eu falo isso para você, é porque as empresas elas estão de olho em organizações sérias, em organizações que saibam que se elas deixarem de doar recursos, a organização vai continuar fazendo o seu trabalho acontecer.
Não é aquela organização que está só ali, só mamando a teta do governo ou mamando a teta ali do patrocinador e fica só naquela, já tem um, já é o suficiente, já vai fazer grande diferença. Não! Então, normalmente, patrocinadores que querem apoiar organizações, e quando eu falo patrocinadores, na maioria das vezes eu falo empresas, elas querem realmente investir em organizações que vão dar um retorno, não só de resultados, mas também na questão de eu vou dar continuidade se você for embora. Vou dar continuidade caso você congele o nosso dinheiro. Vou dar continuidade caso nesse mês a gente não possa receber. Então, é aquela ideia de que a organização ela já está organizada e que não vai faltar caso a empresa falte. A empresa praticamente é mais uma forma de captação e que, claro, vai tirar aquele peso da constância, aquele peso de estar ali sempre correndo, aquele... Ok, a gente fica mais aliviado, mas a gente faz o trabalho acontecer e continua tendo estratégias para aumentar os recursos na ONG. Então, a empresa ela tem que visualizar isso. Se ela vê que passou no edital e vai ficar só comigo e vamos fazer as atividades só esse ano e o ano que vem nada, muitas das vezes essa empresa não vai investir nessa organização. Então, preste muita atenção o que você está passando para os outros e o que você está fazendo. Porque se a empresa vê esse tipo de coisa, ela não vai querer patrocinar, tá? Opa, Débora, já entendi. Estou entendendo o que você está falando, estou gostando do que você está falando, mas parece muito fácil. Você falando, tudo fica mais fácil. Mas estar no dia a dia dentro de uma organização não é muito bem assim. Existem muitas demandas e por existir muitas das demandas, não tem como criar esse relacionamento com os doadores. E aí vem, não tenho tempo para criar relacionamento, porque muitas das vezes você vem com esta desculpa, não dá para fazer por causa das demandas. E aí vem pequenos gestos, pequenas ações, como manter um contato por e-mail ou por WhatsApp faz grande diferença. Eu não estou dizendo para você entrar em contato todos os dias. Eu não estou dizendo para você mandar mensagem todos os dias. Eu não estou dizendo para você fazer nada toda hora, todo o tempo. Eu estou dizendo para você se organizar, tá? Porque tendo a organização, tudo vai para frente e melhora de montão. E este é o ponto aqui. O que eu falo sobre esse ponto aqui? Eu não sei se vocês já escutaram essa história, mas vou contar essa história aqui. A minha primeira grande doação, que foi um valor de 120 mil reais para a organização, foram 12 parcelas de 10 mil reais, e que sim, foram feitas por mim. Foi eu que captei esse recurso. Desculpa, pessoal. Foi eu que captei esse recurso. Foi como? Veio através de uma doação, tá? A pessoa chegou no projeto social, doou cobertores, foi uma campanha de cobertor, e aí passou, ok, doou lá, fez a presença, a gente estava na campanha, a pessoa foi lá e fez. Mas o que aconteceu? Eu sempre fui essa pessoa de criar relacionamento, de manter essa relação com as pessoas, porque eu sempre soube a importância de ter doadores mensais dentro do projeto social, tá? Além de sempre entender isso, a gente ainda tinha a questão de que a gente seguia regras conforme o estatuto. E o que é isso? A gente não podia receber nenhum tipo de recurso do governo. Então, a gente não pegava emenda parlamentar, a gente não fazia lei de incentivo, a gente não fazia nada disso. A gente captava simplesmente de pessoas e editais. E de empresas. Empresas, pessoas e editais. E aí chegou uma oportunidade para dentro do projeto social, que foi a gente fazer uma ação... Minto. Chegou uma oportunidade... Desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, eu nunca captei recurso do governo, esse tipo de coisa. Mas aí chegou uma oportunidade para o projeto. Por que chegou essa oportunidade? Porque eu sempre entrava em contato com as pessoas, eu sempre mandava Páscoa, feliz aniversário, e falava um pouco do projeto social. Uma vez no mês eu mandava e-mail falando do projeto social, esse tipo de coisa. E aí aconteceu o quê? Que esta pessoa recebeu uma mensagem. E aí, opa, lembrei. Oi, tudo bem? Meu nome é fulano de tal. Eu falei, oi, tudo bem? Eu sou fulaninha de tal. Acho que eu te vi quando você veio aqui. Aí eu lembrei tudo que tinha acontecido. A menina, é isso aí. Eu queria saber se você tem interesse de participar de uma seleção para ganhar um recurso aqui. Eu falei, óbvio que eu tenho. E aí, o que eu estou dizendo para vocês? Que foi aí. Então, assim, o que eu fazia com essa pessoa e com todas as demais pessoas dentro do projeto? Eu mandava e-mail. Olha, gente, conseguimos editar tal. Olha, pessoal, a gente está aqui fazendo a nossa atividade X. Olha, gente, uma transformação do antes e depois. Eu sempre estava mandando mensagem para as pessoas.
Então, a gente tinha mais força no negócio do Facebook, Instagram. Então, eu mandava mensagem direto para as pessoas, falando direto com as pessoas, falando com as pessoas, mostrando o impacto do projeto. E aí, vi essa questão. Poxa, eu não estava todo dia, toda hora. Eu mandava mensagem uma vez no mês para as pessoas, para as empresas. Então, era uma vez por mês. E este dia, eu tive a oportunidade, tá, de participar dessa chamada. E praticamente foi uma semana para fechar a inscrição. Então, foi super em cima da hora, mas o negócio aqui deu certo. E o que eu estou dizendo aqui para vocês é que eu temos várias fontes de recursos. Eu conversando com várias pessoas, eu tenho possibilidade de ter recursos. Além de ter recursos físicos, produtos, esse tipo de coisa, eu ainda tenho a questão de ter o recurso ali da pessoa que está comigo, tá? Então é importante que você entenda que a captação de recursos, quando você tem relacionamento, ele vai te dar essas possibilidades de captar de pessoas, de captar de empresas, de captar de eventos e muito mais. Mas a questão toda é o relacionamento, tá? Então, tempo a gente tem. A gente só tem que se organizar e, claro, utilizar as ferramentas que a gente tem. Como eu disse para vocês, eu consegui meu primeiro recurso através de um relacionamento. Sempre mandando mensagem para uma empresa que já tinha doado para a gente há 2 anos atrás. Até que criou essa possibilidade, a gente ganhou R$ 120 mil para o projeto social.